Olá, eu sou Antônio Chaves e você está prestes a assistir um trecho de uma palestra Econature. Você pode ter acesso às gravações completas das palestras Econature se tornando nosso padrinho. Na categoria Agente de Sustentabilidade, você não só tem acesso a todas as nossas palestras que foram gravadas, como também terá acesso a todas as nossas futuras palestras. Para conferir, basta acessar o link do nosso padrinho que está na descrição desse vídeo. Ali embaixo tem também o link para o nosso Linktree, onde você confere a nossa agenda e não perde nenhuma de nossas palestras. Bom vídeo, pessoal! Agora vamos falar dos biomas aquáticos, pessoal. Quando a gente fala de biomas aquáticos, a gente tem algumas características comuns, independente se o bioma for de água marinha ou água salgada. Uma dessas características é que existe sempre uma estratificação vertical, ou seja, existem estratos em qualquer bioma aquático relacionados à incidência de luz. A gente vai ter dois estratos sempre, a zona fótica e a zona afótica. Você pode dividir a zona fótica em eufótica e a outra eu não lembro agora, que aí é uma com maior incidência, uma com menor incidência de luz também, tem essas duas divisões ali dentro da zona fótica, mas basicamente a gente fala numa zona em que a luz chega e uma zona em que a luz já não chega mais, onde a gente então vai ter uma produtividade, né, de fotossíntese no caso, produtividade de vegetal muito menor, muito reduzida. Outra característica dos biomas aquáticos, independentes eles são aquáticos ou são de água doce ou de água salgada, é que os organismos nesses ambientes são classificados geralmente de três maneiras. A gente tem os organismos que são chamados de bentos, ou organismos bentônicos, que são aqueles organismos que geralmente ficam no subsolo, no solo, ficam bem na parte terrena, né, dos ecossistemas aquáticos, ficam lá no fundo. A gente tem o nécton, que são quaisquer organismos livres natantes, ou seja, conseguem nadar para onde eles bem entendem, contra a corrente, a favor da corrente. Então, eles são organismos livres natantes, que a gente fala. E a gente tem os plânctons, que são organismos que são tão pequenos e tão leves que eles vão com a correnteza. Eles não conseguem determinar a sua própria movimentação. Eles só conseguem determinar a sua movimentação na coluna d'água. Ou seja, se eles vão estar mais para cima ou mais para baixo na coluna d'água. Mas eles não conseguem determinar se eles vão contra a correnteza ou não. Eles só conseguem ir a favor da correnteza. Basicamente, são essas três definições. Isso vai servir para rios, lagos de água doce, para os oceanos e para o ambiente costeiro em água salgada. E como eu falei, né, então a gente vai ter esses dois tipos de biomas. Eu vou falar, então, primeiro dos biomas de água salgada e vou terminar pelos biomas de água doce ou dulcícolas. Começando pelos biomas de água salgada, pessoal, a gente tem algumas estratificações específicas nesse bioma. A gente pode pensar numa estratificação vertical, igual eu falei, né? Em zona fótica e zona afótica, né? Onde a gente tem aqui, certinho, aqui de 0 a 1000, aqui é 1000 metros, mais ou menos, a gente tem luz. A partir daqui, a gente já entra na nossa zona afótica. 1 e 2 aqui, no caso. A gente pode falar também numa divisão, como que eu vou falar? No comprimento, é que não é comprimento, porque não é um rio, né? Mas assim, na distância um gradiente que vai da área costeira para mar aberto, né? Onde a gente vai ter a zona entre marés, aonde a água ela sobe e desce, né? Então a gente tem uma grande influência da água, mas tem alguns momentos ali onde a água não vai estar presente. A gente vai ter a zona nerítica, que é basicamente aquela parte aquela parte que vai da parte da maré mais baixa até o final da plataforma continental. Então, é uma área de influência terrestre grande ainda. Está ainda no ambiente terrestre, porém ela fica coberta pela água 100% do tempo.
a gente já vai ter a zona oceânica, né? Que já é os mares depois da plataforma continental, chegando até os mares abertos. E a zona pelágica, né? Que ela é considerada o mar aberto em si, ela compreende toda a zona oceânica para frente, tanto as zonas fóticas e afóticas, sem distinção vertical. A gente também tem a zona bentônica, né? Onde a gente vai ter espécies bentônicas. Essas zonas bentônicas, elas estão tanto na zona entre marés, na zona nerítica, na zona oceânica, na zona pelágica, porque o fundo do mar, né, ele acompanha todo o planeta Terra. E a gente também pode falar da zona abissal, que é quando a gente está lá no mar aberto, abaixo de 9.000 metros de profundidade, em zonas completamente sem luz, onde a gente encontra muitas fontes hidrotermais, aquelas fontes de água quente, né, pequenos vulcões que existem, ricos em vida também. Então, basicamente, essas são algumas das distinções. Aqui a gente vai falar, basicamente, pessoal, da zona oceânica, né, do mar aberto, e também da zona costeira, só que a zona costeira a gente já vai falar depois um pouquinho, porque ela não envolve só os biomas marinhos, né, a zona costeira ela tem uma abrangência um pouco maior. Mas então, começando, pessoal, falando dos oceanos, do mar aberto, eles representam 70% da estrutura da Terra, né, a gente esse globo que é visto de azul lá do espaço, né, a gente vê tudo azul, por quê? Porque é 70% água. E é um corpo contínuo de água. Então, ele é totalmente conectado. Tem alguns estreitos, onde a conexão é um pouco menor, mas é 100% conectado, praticamente, o oceano no mundo inteiro, diferente de rios, por exemplo, que podem não ter conexão, lagos também, que podem não ter conexão. A incidência de luz nos oceanos, pessoal, ela chega geralmente em mar aberto a uns 200 metros, mais ou menos, um pouquinho mais que 200 metros, mas chega a luz azul. A luz azul, ela realiza fotossíntese, né? Se vocês não souberem, não sei se, imagino que saibam, né? Mas a fotossíntese ela é realizada nos espectros de luz que varia ali do começo do roxo para o azul e o vermelho. Então, a gente tem fotossíntese até mais ou menos uns 200 metros de profundidade no mar aberto. Aqui também, pessoal, dá para a gente ver que a intensidade é maior, obviamente, no começo, né? Tá mais largo, né, nas faixas iniciais, aqui abaixo de 50 metros, onde a gente tem aqui a luz vermelha com forte incidência, a luz azul também com incidência mais forte. Então, a produtividade, obviamente, também é maior ali. Uma outra característica dos oceanos, pessoal, é uma coisa chamada termoclima. Isso também ocorre em lagos, tá? Lagos têm estrutura bem semelhante, lagos e lagoas têm estrutura bem semelhante à de oceanos, né? Mas o termoclima é basicamente o seguinte, pessoal. A água do oceano, ela vem numa temperatura mais baixa, mais para o fundo, certo? Mais para cima, ela tem uma temperatura mais quente, em virtude do aquecimento do Sol. Porém, a densidade da água mais fria, ela é mais baixa. Então, a água mais fria tende a subir, enquanto a densidade da água mais quente tende a descer. Só que tem um momento onde ocorre a mistura dessas duas águas e a gente tem uma mudança de temperatura muito rápida, que é essa faixa do termoclima, onde essa mistura ocorre de maneira muito rápida e a gente tem a mudança da faixa de temperatura mais alta para a faixa de temperatura mais baixa, mais para baixo. Por que a água fica para baixo? Repetindo, né? Por conta da pressão, né? Que ela vai ficar lá para baixo, mas a densidade abaixa e ela vai subindo. O termoclima, ele tem o termoclima permanente, né? Que é uma temperatura mais ou menos semelhante, uma faixa de profundidade semelhante, em que a temperatura altera